Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre a semana 2 de Geografia do sétimo ano, tá? Do PET volume 5. O tema é População e Terras Indígenas. Bom, aqui no textinho ele vai trazer uma breve noção de como é a população indígena aqui no Brasil, tá? Atualmente são mais de 250 povos indígenas distribuídos pelo território brasileiro e de acordo com o censo de 2010, tem mais ou menos quase 818 mil indígenas que vivem no Brasil, sendo uma boa parte vivendo nas áreas urbanas, 315 mil, e a maior parte deles vive nas áreas rurais mesmo. Mas só a termo de comparação, para fazer uma base, em 1500, quando Portugal chegou aqui no Brasil, a população indígena era de aproximadamente 3 milhões, sendo que eles contabilizaram que viviam cerca de 2 milhões estabelecidos no litoral, então assim, era onde eles tinham mais facilidade de fazer a contabilização, já que a maior parte das colunas foram feitas no litoral brasileiro, então eles tinham uma noção um pouco maior e classificaram apenas 1 milhão vivendo no interior do país, no interior do Brasil. Então assim, esse número ainda é basicamente um chute, mas mesmo assim, tendo essa base de 3 milhões e com cerca de 1.000 povos, vendo atualmente que se encontra a 250 povos indígenas e 817 mil indígenas, a gente vê que houve realmente um massacre mesmo dos índios. Você vê que a população ela tem a tendência de sempre aumentar com o passar dos anos, e não foi isso que aconteceu com os índios. Eles diminuíram não só em quantidade de indígenas, mas também alguns povos. Então alguns desses povos foram eliminados mesmo de vez, e outros podem ser que diminuíram tanto que acabaram juntando com outras tribos. Mas isso também não tem como ter uma certeza do que aconteceu, A maior parte é saber que esses povos acabaram mesmo, sofreram um massacre, mesmo dos portugueses que chegavam aqui e exploravam, principalmente os indígenas, antes mesmo de começar a trazer escravos africanos para cá. Bom, partindo agora para as terras indígenas, nem todas elas são demarcadas, tá? Ou seja, que são delimitadas, definidas e regularizadas pelo governo federal. Então, assim, ainda há muito confronto nessas terras, não somente as que não foram demarcadas, mas todas no geral, porque como eles vivem basicamente da caça, da plantação, e num território que tem que ser um pouco amplo, nem sempre, às vezes, pode-se encontrar alguma riqueza naquele ambiente, principalmente sobre minérios, sobre algum tipo de árvore, algum tipo de localização também, um território que possa ser bom para plantar, ou mesmo para a criação de gado. Então, assim, pode ser que tudo aquilo ali traga interesse, traga uma especulação para que aquela área ela não seja dada, vamos assim dizer, entre aspas, para os povos indígenas, e que aí entre essa questão capitalista que pode ser negociada, tá? Trouxe aqui também como que é essa demarcação. A gente vai perceber que nos estados do norte e do nordeste tem até uma relativa parcela alta, de áreas que são regularizadas. Aqui a gente pode até ver que o Ceará, já Rio Grande do Norte nem tanto, mas o Maranhão, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco sim, Amazônia também, Pará, Amapá, Roraima. Minas Gerais aqui tem um pouquinho acima, da metade sendo regularizada, e principalmente as que não são regularizadas é onde eles vão sofrer mais, que é provavelmente onde tem mais interesse em não deixar aquelas áreas ser de índios, tá? Aqui tem outros mapinhas para a gente ver como que está distribuído sobre as tribos, A gente vai perceber que a Yanomami, é a maior tribo, que tem a maior área de hectares aqui do Brasil. Tem outros aqui também que são bem grandes, como a Caiapó,
outras que estão localizadas em grandes espaços, como no Parque do Xingu também. Então, assim, tem grandes áreas de indígenas, mas aqui fica principalmente na questão da Amazônia mesmo. Voltando aqui, é só lembrar que em 1993 já era para isso ter sido demarcado, tá? Então, assim, isso está sendo empurrado, aí já pode imaginar que há quase 30 anos isso está sendo empurrado e que a partir de 1970 começou esse grande movimento indígena nacional a se organizar, né? Então, assim, imaginar que foi um povo que sofreu muito, e aí se você não ter uma organização, você não conseguir fazer uma articulação para articular seus interesses, né? Para defender seus interesses, provavelmente você não vai conquistar aquilo de forma passível, né? Então, assim, eles tiveram que fazer grandes protestos. Até hoje mesmo a gente vê algumas caminhadas de indígenas em Brasília para forçar com que os políticos regularizem as terras deles, que tentem ao máximo não deixar que os fazendeiros, os garimpeiros, o pessoal que faz tráfico de biodiversidade invadam os territórios deles, tá? Então, assim, é uma luta que é contínua desses povos. Aqui eu também trouxe como curiosidade os povos indígenas aqui em Minas Gerais. A gente vai ver que tem Aranã, Catuauá, Araxás, Xixó, e esse Quiriri seria uma tribo que é posicionada aqui no sul de Minas, é lá no município de Caldas, tá até mais aqui embaixo. Município de Caldas, esse aqui, Chucuru Cariri. Olha lá, eles têm oriundo de Alagoas, ó, para ver como que esses povos nem sempre têm essa facilidade. Eles também, mesmo tendo a sua origem, né, bem longe, lá no Nordeste, esse povo teve que sair andando até que encontre uma área que seja acessível para eles, né, que seja de paz. Ó, vai ver que eles passaram para Alagoas, depois Bahia, e aí em 1968 eles chegaram para cá, para Minas Gerais, e atualmente esse grupo vive no município de Minas, que é na região do estado. Então, assim, é uma cidade próxima ali de Pouso Alegre, Poços de Caldas, onde se encontra essa tribo, Chucuru Cariri. Isso mais como curiosidade. É lembrar também que tem alguns povos indígenas que eles ainda vivem isolados, tá? Lá, o Brasil ainda tem 107 povos indígenas isolados na Amazônia. Então, assim, esses daqui são povos que não há contato mesmo. Então, assim, demarcar a área desses povos é muito mais difícil. Aqui na matéria ele até colocou índio isolado que a FUNAI conseguiu registrar em vídeo após 23 anos sem nenhum contato. Ele foi o único membro de sua tribo que sobrevive até hoje. Então, aqui você vê que é uma pessoa que está vivendo basicamente sozinha. Então, assim, ela pode ocorrer de acontecer qualquer coisa com ela, tá? Então, assim, se algum fazendeiro vê aquele índio lá, ele pode simplesmente matar, porque não vai ter quem defender aquilo, né? Então, assim, esses povos isolados, eles ainda sofrem com isso. E como ele está isolado, você não sabe muito bem aonde ele está localizado, pode chegar lá algum garimpeiro, algum fazendeiro e fazer um extermínio daquela tribo e ninguém nem ficar sabendo, tá? Assim, isso também é uma particularidade deles, né? Não é só aqui no Brasil, a gente vai ver que na Bolívia, na Colômbia e outros países, em outros continentes, né? A Índia também tem. Até eu trouxe aqui um dado de um padre missionário, né? Que foi visitar uma ilha na Índia, onde também tem uma tribo que não aqui olha lá, o tema chama especial atenção dias após o missionário americano de 27 anos ser morto a flechadas depois de entrar em uma ilha da Índia ocupada por uma tribo indígena que vive isolada. John Allen pretendia chegar ao local para apresentar o cristianismo aos índios. Bom, então, assim, muitos deles tentam se defender assim, porque como eles não têm essa tecnologia que a gente vai ter aqui, se você chegar lá armado, chegar com mais força bruta,
obviamente você vai fazer um extermínio deles, né? Então eles preferem ao máximo atacar a fim de que conscientize as pessoas de não irem lá, tá? Essa tribo aqui, ela tem esse histórico mesmo, nunca foi acessível lá na Índia, né? E outras tribos aqui no Brasil, você também tem isso, eles também não têm esse contato. E aí eles só vão ter o contato mesmo com outras tribos indígenas. E aí é por isso que você consegue fazer essa conta, porque não é que você teve o contato e contabilizou, mas é o momento que você entra em contato com uma tribo que você tem o diálogo. Essa tribo vai falar, existe tal tribo em tal lugar, existe tal tribo em tal lugar. Muitas delas eles vão conseguir comunicar e falar assim, eles não gostam de ter contato, esses pode ter contato, e assim em diante, tá? Mas aí é só para dar essa ideia, ver como essa população indígena ela sofreu e sofre até hoje, tá? Como é uma luta contínua para eles, para garantir esses direitos, não só deles, né? Como a gente viu na semana passada, né? Na aula da semana anterior, que os quilombolas também sofrem, tá? Então, assim, o Brasil ainda precisa melhorar muito essa questão da legislação, de não deixar com que esses povos ficam sozinhos, né? Tendo que lutar com pessoas que são mais ricas, têm mais poder do que eles. Passando agora para as atividades. A1. De acordo com o contexto da semana, qual a importância das terras indígenas? Então, é tudo isso que a gente comentou. É lembrar também que as terras são importantes porque eles tiram o sustento de lá, tá? Se a terra sair de lá, o que eles vão sustentar? Como que eles vão sustentar? Se eles não têm como caçar, se eles não têm onde plantar, o que eles vão fazer? Tá? A2. Observe o gráfico e responda. Brasil, alfabetização, pessoas com 15 anos ou mais. Que comparações podem ser feitas entre o percentual de indígenas alfabetizados e o percentual nacional? Então você vai ver o roxinho tá alfabetizados e o amarelinho analfabetos. Vai fazer a comparação entre indígena e população total. A B. Na sua opinião, por que aprender a ler e escrever na sua própria língua e em português é importante para os povos indígenas? Bom, aqui ele vai trazer qual que seria essa importância de aprender a sua própria língua. Lembrar que isso é uma cultura para eles. A partir do momento que você deixa de aprender seus costumes, sua cultura, acaba que aquela cultura ela vai sendo um pouco apagada, tá? Então, assim, é isso que acontecia muito quando os europeus iam colonizar os outros países. Eles tentavam ao máximo não deixar que eles perpetuassem sua cultura, porque aí não, eles vão fazer o que os europeus estavam acostumados, as vontades, as culturas que os europeus estavam acostumados, tá? E aí cada vez mais você vai perdendo sua identidade. Analise a tabela a seguir, responda as atividades 3 e 4. Participação relativa da população residente autodeclarada indígena, segundo as regiões, 1991 e 2010. Atividade 3. Qual é a região com maior população indígena em todos os períodos? Como você poderia explicar essa divisão? Aí você vai olhar aqui, tá? É bem fácil. Vai olhar, ver o gráfico e ver qual que é. Atividade 4. Que fatores poderiam explicar o aumento da população declarada indígena no ano de 2010 nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste? Bom, aqui pode estar um pouco relacionado a essa questão das demarcações. A partir do momento que você cria uma condição de vida melhor para eles, uma estabilidade, eles vão se perpetuar, porque essa é o normal, é o natural da população, ela está sempre aumentando. Então, só não vai acontecer isso quando há algo que está te impedindo de aumentar, tá? Se assim, se o povo está indo lá e causando conflito, aí morre um, morre o outro, essa pessoa ela vai deixar de ter filho e assim em diante. Atividade 5. Os povos indígenas contribuíram para a formação da sociedade brasileira e também para o enriquecimento da nossa cultura. Pesquisas possíveis manifestações culturais herdadas dos índios. Pinturas, artes plásticas, música, literatura, conhecimento com plantas medicinais e anote quais manifestações estão presentes no seu dia a dia. Bom, isso aqui vocês podem fazer a pesquisa, né? Vai ser mais interessante, até para ver o que vocês estão usando no dia a dia. Um aqui que eu acho bem interessante é o nosso costume do banho. Quem tem mais esse costume, né? Foram os índios mesmo, e aí que os portugueses, né, começaram a conviver com isso, de
vocês pararem, já devem ter até escutado que, por exemplo, europeu, francês, por exemplo, não toma banho. E isso a gente foi um hábito que começou mesmo aqui dos brasileiros através dos índios, tomar vários banhos, né? Pelo menos um banho por dia. E aí vocês podem fazer essa pesquisa e achar outros hábitos que vocês fazem aí no dia a dia. E aí a gente termina essa semana 2 de geografia, ok? Tchau, tchau.